Olá, tudo bem? Tem algumas coisas que acontecem no nosso mundo que é muito difícil para a igreja tomar uma posição. Quando a gente fala igreja, não é necessariamente uma denominação, são os representantes de Cristo na terra. Uma vez fizeram uma pergunta para Jesus, que Jesus teve que tomar uma posição, e Jesus deu uma resposta muito sábia. A gente sabe que essa pergunta era uma armadilha para Jesus, porque eles perguntaram a Jesus se era correto pagar imposto a César. E a gente sabe da resposta de Jesus. Quando Jesus pegou aquela moeda, ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente vê essa pergunta, aliás, essa resposta de Jesus, a gente logo imagina que Jesus ficou em cima do muro, que Jesus foi neutro. Mas a gente sabe que não foi. Porque Jesus, ele disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então Jesus estava dizendo que o cidadão, ele tem que tomar a sua posição em relação ao Estado. Ou seja, ele tem que ser um cidadão de bem, pagar os seus impostos e ser submisso às autoridades. Então é isso que ensina a palavra de Deus. Então o cristão, ele é um cidadão comum. E como cidadão comum, o cristão, ele paga imposto, ele tem direito da proteção do Estado. Não é pecado o cristão ele ser protegido pelo Estado em algumas circunstâncias. Imagine quando um cristão é assaltado, ele vai procurar a polícia, e às vezes em certas circunstâncias, ele é protegido pelos policiais. E a gente sabe que existem muitos policiais cristãos também, que é um ponto importante. É interessante que aqui no livro de Esdras, está em Êxodo capítulo 9, aliás, capítulo 8, no verso 22, o Esdras, ele ia fazer uma viagem para Jerusalém e ele contou com a compreensão do rei, só que ele pensou em pedir ao rei uma escolta armada. Só que ele ficou com vergonha, porque já havia dito para o rei que Deus ele estava com aqueles que era favorável a ele e era contra aquelas pessoas que fosse lutar contra os seus protegidos. Era mais ou menos isso que Esdras falou para o rei. Então ele ficou com vergonha. Quando fala que ele ficou com vergonha, parece que ele até pensou em pedir uma escolta armada. Mas ele decidiu orar e jejuar, e Deus foi favorável a Esdras. Eles não precisou, Deus protegeu eles na viagem. Mas a gente percebe que não é pecado o cristão pedir proteção do Estado em certas circunstâncias. Isso não seria pecado. Agora, existem alguns casos, igual aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu aquela perseguição dos policiais contra aquela facção criminosa. Qual deve ser a opinião do cristão nesse caso, então? O que Jesus faria? Eu creio que a resposta de Jesus vale para essa questão. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa é a missão do Estado, proteger o cidadão. Eles têm esse direito. Não se pode interferir nessas coisas. A igreja jamais pode se interferir nessas coisas. Mas a igreja também, ela não pode ficar tomando partido, ficar comemorando essas coisas como se isso fosse um triunfo. Isso não faz parte da igreja ter esse procedimento. Porque a igreja, ela tem até a missão de ir nos presídios para levar a palavra para os bandidos. E é verdade que muitos bandidos se convertem. Pessoas perigosíssimas, eles passam a tomar posição lá de Jesus. Então a gente sabe
que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa. Por isso que a igreja tem que tomar muito cuidado nesses casos. E deixar esses casos com as autoridades. As autoridades têm o seu direito. E o cristão também tem o seu direito de levar o evangelho nas prisões. E hoje é dado esse direito, ainda é dado esse direito, porque principalmente no nosso país é um país livre. E muitas vezes os próprios policiais, eles são favoráveis a essas coisas. E a gente sabe também que há muitos policiais que são cristãos. E esses policiais cristãos, eles estão ali, eles estão cumprindo ordem. É claro que o cristão sempre vai agir diferente em toda circunstância. É tão interessante que uma vez um soldado fez uma pergunta para João Batista. E João Batista deu uma resposta muito interessante. Aqui fala, também um soldado, está em Lucas 3, verso 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai com os vossos soldos. Então João Batista está dizendo para um soldado cristão, para que ele proceder corretamente, não sendo corrupto, não sendo violento desnecessariamente, ou seja, agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo dentro dessa circunstância. Então, a resposta de Jesus abrange todas essas coisas. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós seguirmos os conselhos de Jesus, nós sempre tomaremos as decisões certas.